Hoje eu vou conversar contigo sobre um dos conhecimentos fundamentais que eu senti necessidade de adquirir e que fez toda a diferença no exercício da advocacia empresarial, que é como abrir uma empresa. Parece tão básico, parece algo que não se relaciona tanto assim com o direito, porque afinal são questões um pouco mais contábeis, mais burocráticas, envolve mais a questão administrativa, e a nossa formação sempre é muito mais processual, muito mais ligadas a processos judiciais do que a processos administrativos. Esse conhecimento de como abrir uma empresa passa pelas inscrições, pelos enquadramentos de porte, societário, tributário, enfim, passa por questões bem burocráticas, bem administrativas, mas que nós, advogados empresariais, se tivermos conhecimento sobre isso, nós vamos entender em que contexto o direito empresarial, aquele nosso serviço jurídico, aquele nosso conhecimento, ele vai se inserir e que ele vai efetivamente poder fazer a diferença. E aí nós incluímos as licenças, os alvarás, que se você for conversar com seus clientes, são momentos de extrema dúvida deles, de extrema confusão. Por quê? Porque eles não conhecem muito bem os decretos, as legislações aplicáveis, né? Eles vão aprendendo no processo. E aí que você, advogado empresarial, pode, nesse momento, fazer muita diferença. Por quê? Porque você vai saber como interpretar tudo aquilo ali. Você não tem conhecimento específico sobre cada NR, cada norma de segurança do trabalho, cada regulamentação municipal e estadual que vai acontecer para aquele determinado setor. Mas, se você tiver acesso ao documento, a sua interpretação ela é muito mais rápida e consegue, dentro de um panorama jurídico maior, que você tem conhecimento, orientar melhor o seu cliente. Então, vamos lá. Como que começa a abrir uma empresa? Antes do contrato social, antes do CNPJ, antes mesmo até de ver a questão do contador, você precisa conversar com o seu cliente sobre a localização da empresa. É uma questão importante no sentido de que pode impactar justamente nas adaptações que ele precisa fazer. Porque se você sabe todas as normas de segurança que ele precisa cumprir, você vai dizer, olha, nessa localização você vai precisar fazer muito mais adaptações do que na outra localização. Então, a localização do empreendimento, ela vai impactar em muitos aspectos daquilo ali. Concorrência, olha, aqui você tem mais concorrência, mas é o lugar onde as pessoas procuram para comprar, né? Agora, se aqui tem muita concorrência, tem outros locais. E uma questão da localização importante, principalmente para os pequenos empreendedores, é localização em shopping centers. Pode ser assim, mas shopping centers, o que tem a ver? A localização em shopping é uma questão muito própria do empreendimento. Às vezes é melhor abrir uma franquia, se o teu cliente está abrindo uma franquia, abrir uma franquia dentro de um shopping ou não. Mas às vezes o shopping está começando, às vezes a localização do shopping não é tão boa para aquele tipo de serviço ou produto. E principalmente, você tem que passar para o seu cliente uma análise de como está o negócio shopping. Porque o shopping center, ele é um negócio próprio que interfere diretamente nos negócios que estão lá dentro. Então, o shopping center tem que estar muito bom para abrir uma empresa lá. Por quê? Porque se ele estiver ruim, não vai ser a única empresa do teu cliente que vai levar consumidor lá para dentro. Você concorda comigo? A estrutura do shopping e o modelo de negócio que ele implementa e a situação que ele se encontra hoje vai interferir diretamente no negócio do seu cliente. Então, abrir em shopping centers nem sempre é bom. E shopping centers novos que estão abrindo agora, que abriram recentemente com menos de 5 anos, cara, deixa para os âncoras, deixa para as grandes marcas, para as grandes lojas fazerem a sua implementação de marketing, criar o hábito naqueles consumidores de irem até aquele shopping e aí depois, você indica ao seu cliente aquela localização. Contador. Escolher o contador para a abertura da empresa e saber que ele vai permanecer na empresa para manutenção daquele negócio. Então, o seu cliente ele precisa saber que contratar um bom contador no sentido de que ele dê à empresa do seu cliente todas as análises contábeis, todas as análises financeiras, inclusive quais são os valores de reserva que precisam ser feitas para o 13º, para férias, para rescisões contratuais, enfim, o contador ele é uma fonte preciosa de informações, então saber escolher bem o contador é muito importante para o negócio. E aí vamos ao contrato social. Geralmente os contadores eles elaboram esse documento, mas você como advogado, você pode fazer sugestões pontuais. O contrato social ele não precisa prever tudo. Ele é a Constituição Federal da empresa, né? Ele faz a Constituição da empresa, mas ele não precisa tratar dos pormenores. Os pormenores podem vir no próximo passo,
que é o acordo entre os sócios, né? Se a empresa é uma sociedade limitada, tem uma sociedade, são 2 ou mais pessoas trabalhando juntas, elas precisam ter um acordo entre eles que especifique o que cada um vai fazer pela empresa, como que vai ser a distribuição dos lucros, como que vai ser a tomada de decisões. São questões importantes que no futuro pode dar bastante problema, né? Então, trazer a transparência aos negócios desde esse começo, desde o início lá, fazer o contrato social e já fazer um acordo de sócio. E aí vem o registro na junta comercial. Bom, o registro na junta comercial seria o 6º e o 7º ponto aí que eu queria tratar junto, porque o registro na junta ele requer uma pesquisa para ver se aquele nome empresarial ele está disponível para ser utilizado, que seria a razão social da empresa. Então faz o registro na junta comercial e já faz a pesquisa para utilização da marca e para registro da marca, para não utilizar indevidamente uma marca, né, que já esteja registrada no nome de outra pessoa. Esse registro de marca geralmente nunca é tratado nessa constituição da empresa, no registro da empresa. Por quê? Porque se preocupa com o registro na junta, se preocupa com a razão social, se preocupa em aquele nome não ter outro nome registrado na junta comercial, mas não se preocupa com a marca, com o nome fantasia, que vai fazer toda a diferença para o cliente, para o consumidor, que vai realmente posicionar a empresa no mercado. E aí você começa uma empresa com um nome que já existe, daqui a alguns meses tem que trocar, ou até levar um processo, né, como falo, a empresa leva um processo por estar utilizando indevidamente um nome fantasia que não poderia usar porque já está registrado no nome de outra pessoa. Então o registro de marca é algo importante que entra aí dentro da abertura de um negócio. E aí, enfim, você vai para o passo que realmente vai propiciar a atividade da empresa, que é o alvará de localização. Então, esse alvará ele vem logo depois do registro na junta e ele autoriza que a empresa entre em funcionamento. Depois disso, para alguns negócios, é a inscrição estadual, que são as áreas da indústria, comércio, energia, comunicação e transporte. Então, para esses setores de atuação, precisa da inscrição estadual. Essa inscrição estadual, dentro de alguns estados, ela já vem junto. A Receita Estadual e a Receita Federal já se comunicaram e já fizeram aí um pacote que registra o CNPJ e faz a inscrição estadual no mesmo ato. Mas em alguns lugares ainda acontece primeiro uma coisa e depois outra coisa, enfim, dependendo da atuação da empresa. Nesse momento, você também vai precisar, então, passar a se preocupar com as licenças de funcionamento, que dependem do setor de atuação da empresa. Inclusive, para algumas atividades, requer até a autorização das Forças Armadas para atuar, que são as empresas que trabalham com explosivos, com material bélico e com produtos químicos. Vai precisar da autorização das Forças Armadas. Demais empresas vão precisar de licenças ambientais, que serve para a indústria, a metalúrgica, setor de calçados, têxtil. Então, dependendo do ramo de atuação das empresas, vai precisar da inscrição, da autorização da licença ambiental. Licença sanitária, vai precisar para o setor de alimentação, para o setor de cosméticos e para a indústria farmacêutica. E as normas de segurança que envolvem o PPCI, os bombeiros, serve para todos os ramos de atuação, inclusive os escritórios de advocacia, né, que precisam da autorização do PPCI e da autorização dos bombeiros. E uma dica muito prática para a gente entender como que abre uma empresa é saber na sua cidade aonde que esses órgãos funcionam, principalmente essas licenças ambientais, licenças sanitárias, enfim. Por quê? Geralmente eles têm páginas na internet, eles têm arquivos que eles mandam, enfim, você aprende muito ali de como que abre uma empresa em cada um desses setores. Então, como abrir uma empresa, como que começa tudo, o começo de toda aquela estrutura, se tornou algo bem fundamental para mim, para eu entender quais são as dificuldades que os meus clientes passam. Entendendo essas dificuldades que são extrajurídicas, que extrapolam o conhecimento do direito empresarial, faz com que o direito empresarial entre de uma forma mais efetiva dentro da empresa. Realmente ajude a empresa, não só a resolver problemas, mas para crescer mesmo. Então, sobre como abrir uma empresa e o quanto isso foi importante para o advogado empresarial, era isso que eu tinha para falar para vocês e você está pronto então para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.